Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre a invasão ao Congresso americano. O vídeo está um pouco diferente, vocês já devem ter percebido, porque eu não estou em São Paulo, então eu não estou com a mesma estrutura para gravar. Mas a gente vai falar, assim, de política em 2021 e vai falar muito. Então, nesse vídeo eu vou começar falando sobre essa invasão, como que ela reflete na política brasileira. E quem quiser saber um pouquinho mais, eu dei duas entrevistas que saíram hoje, uma para o El Universal do México e a outra para Bloomberg, falando justamente desse reflexo na política brasileira. Então, vem comigo. O presidente Barack Obama tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que o grande problema da nossa sociedade é quando a gente não compartilha a mesma base de fatos, né? E isso é uma lógica que a gente vê tanto no líder americano quanto no líder brasileiro, né? Então é um negacionismo histórico, um ataque às instituições, a narrativa subjetiva, a propagação de fake news e também a banalização do discurso do ódio, né? Tem um livro que eu gosto muito também, que se chama A Lógica do Cisne Negro, que ele fala que a partir de um momento a gente começa a olhar a vida muito medianamente e a gente não presta atenção em eventos imprevisíveis, mas que já davam sinais de que aconteceriam. Um exemplo disso, a invasão ao Congresso. O Donald Trump começou a contestar essas eleições mesmo antes delas acontecerem. A invasão ao Congresso americano seria o cisne negro, quer dizer, é um movimento imprevisível, mas que dava sinais de que iria acontecer, né? O Trump é esse líder que questiona a democracia, que questiona o contrato social estabelecido, né? E ele também tem uma base como a base brasileira, né? A base de direita brasileira, que é hipnotizada por ele. Na política americana, a gente tem que entender o movimento da extrema-direita como uma ascensão populista, mas que tem suas características. Os americanos, eles têm visto a sua autoimagem sendo alterada, né, pela globalização e pela ascensão da China, e eles também se veem enfraquecidos, né? Então isso provoca uma instabilidade democrática e é o que a gente tem visto agora. No Brasil, o reflexo maior é que os negacionistas brasileiros começam a ver nessa invasão americana ao Congresso uma possibilidade, como o próprio presidente Bolsonaro já declarou. Então, a partir do momento que tu banaliza isso, é uma possibilidade para 2022, né? Como a maior democracia do mundo tem um Congresso invadido, a sua eleição democrática, um contrato social estabelecido, contestado, por que aqui não, né? Eu falei muito para a Universal do México sobre esse termo República de Bananas, né? Que na verdade ele foi cunhado ao Brasil e alguns países da América Latina porque era uma monocultura de bananas aqui. O termo só ficou pejorativo depois que a nossa democracia começou a ficar muito enfraquecida e corrupta. E aí, inclusive pelos próprios livros do Gabriel Garcia Marques, o termo República de Bananas passou então a ser pejorativo. Mas não totalmente incorreto, porque a gente tem mesmo essa democracia mais corrupta e mais enfraquecida, o que não é normal ver nos Estados Unidos. Então, quando a gente vê uma potência que é referência estremecendo, a gente pensa, por que isso não é possível aqui? É a mesma coisa que eu falo sempre dos discursos do presidente. Quando eles são raivosos, questionadores e segregadores, a população vai pensar, pô, mas isso é possível, se o presidente está falando. Então, acho que o grande problema é a gente não compartilhar a mesma base de fatos, é cada um criar a sua realidade, acreditar nela e não respeitar as democracias e os contratos sociais pré-estabelecidos, né? Então, os olhos dos negacionistas brasileiros brilham com essa invasão ao Congresso americano, né? A gente tem que ficar muito atento para o fortalecimento da nossa democracia. É isso, gente. Obrigada, se inscrevam aqui na P13 e até a próxima.